nessa noite pelo Facebook. Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa de todas as quartas-feiras e todos os domingos, o Evangelho da Graça de Deus aqui, ao vivo nessa noite, para trazermos uma mensagem de Deus, uma mensagem abençoada que tem por título aí: tenha plena certeza da salvação em sua vida. É a nossa mensagem de hoje. E como eu tinha falado domingo, que hoje eu ia explicar a passagem de 1 João, capítulo 1 e o versículo de número 9, que diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, querido, nós vamos falar disso aí já, para que você tire todas as dúvidas da sua mente em relação à salvação eterna. A salvação, ela é um presente de Deus, amém? Ela não é, podemos dizer assim, um salário. Porque do jeito que as pessoas têm pregado nos dias atuais, nos dias em que nós estamos vivendo, as pessoas têm pregado a salvação como sendo um salário por algo que a pessoa realizou. Mas a salvação eterna, ela é um presente de Deus. Ela é uma bênção que é dada gratuitamente. Amém? Então, eu quero ler aqui nosso primeiro texto da noite, né? Nosso primeiro texto que nós iremos ler está lá em Romanos 5. Romanos 5 não. Vamos ler primeiro Efésios 1, 7. Então, você que tem sua Bíblia aí, você abre conosco agora lá no livro aos Efésios. Efésios capítulo de número 1 e o versículo de número 7 e 8. Em quem temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Então entenda, querido, aqui está falando de salvação eterna. Então por aqui você já vê que a salvação é uma bênção de Deus, que a salvação é um presente, amém? Não é um salário. Você não precisa pagar para receber a salvação, simplesmente você tem que crer, porque o apóstolo Paulo, que foi o escritor aos Efésios, ele também deixou escrito lá em Romanos 1, versículo 17, que, deixa eu lembrar do texto aqui, como ele fala lá. Ele diz que o justo viverá da fé. Amém? Então o justo viverá da fé, o significado da palavra o justo viverá da fé, é o justo viverá de crer certo. Amém? Porque o crer certo produz o viver certo. Amém? Então, a salvação é pela fé. Amém? Então, o apóstolo Paulo, ele diz aqui, deixa eu ler o texto de novo, mais uma vez, Efésios 1, 7 e 8, em que temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Amém? O texto está dizendo em quem temos, amém? Está se referindo a uma pessoa, amém? Está se referindo a um ser, a uma pessoa, em quem temos a redenção. É como tipo assim, eu comprei um carro e eu estou pagando com o meu salário que eu recebo todos os meses. Como é que você está pagando o seu carro? Amém? É nesse salário. Ou, por exemplo, você é criado pelos seus pais e você foi na loja, a mãe deles dá entrada num carro e eles dão todo mês aquele dinheiro para você pagar a prestação daquele carro. Amém? Então você está pagando aquele carro com esse dinheiro que os seus pais estão lhe dando. Amém? Então aqui está dizendo em que temos a redenção. A redenção vem através de um. Agora entenda, se você ler os versículos da sequência e ler os versículos depois, você vai entender mais direitinho
que ele está falando de Jesus. Ele não está se referindo a mim, a você. Ele não estava se referindo a ele, que a redenção, a salvação, ele tinha pelas suas obras. Amém? Ele tinha pelos seus feitos, mas ele referia que a salvação ele tinha através de Jesus, através do Filho de Deus. Amém? Em que temos a redenção pelo seu sangue, através do sangue derramado. É o que eu falei aqui já várias vezes, que no Velho Testamento se oferecia sacrifícios para cobrir o pecado. Então o que Jesus fez foi oferecer o corpo dele próprio. Hebreus fala isso lá no capítulo 10. Ele ofereceu o seu próprio corpo em sacrifício por nós, para pagar o preço, amém? Do perdão eterno, para a gente poder receber o perdão e a salvação eterna de Deus. Então, em que temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Amém? Ele diz que nós temos essa redenção, essa remissão de ofensas, porque remissão é remoção, é perdão, é retirada dos pecados, amém? E ele diz que toda essa redenção ou remissão das ofensas é segundo as riquezas da sua graça. O que é graça? Favor imerecido. No grego, a palavra graça é favor imerecido. Então, Paulo diz que nós temos tudo isso pelo favor imerecido de Deus derramado por nós. Não merecemos, amém? Não merecemos o perdão, não merecemos a salvação, mas Ele nos dá pela sua graça, favor imerecido. Versículo de número 8. Que Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Amém? Ele fez abundar essa salvação em nossas vidas. Querido, eu quero aqui nesse momento trazer um testemunho. Eu vou passar um pequeno vídeo aqui. Você vai acompanhar o testemunho de uma mulher que há 30 e poucos anos ela era viciada. E ela era evangélica, foi evangélica durante vários anos, mas ela não conseguiu se libertar desse vício. E ao conhecer esse evangelho da graça que eu estou pregando, que no caso ela não ouviu eu pregando, ela ouviu o pastor Joseph Prince, que você pode encontrar lá no YouTube, amém? E ela ouviu esse evangelho que nós estamos pregando aqui nesse dia. Então esse evangelho libertou ela daquela escravidão que ela vinha há vários anos escravizada, amém? E eu creio que o mesmo pode acontecer na tua vida. Então vamos aí assistir esse maravilhoso vídeo nesse momento. E depois desse vídeo nós iremos continuar aqui com a nossa mensagem. Tenha plena certeza da salvação em sua vida.
decisão, sair do vício, sair do pecado. Não creio que os crentes estão tentando encontrar o pecado, procurando desculpa para o pecado. Pessoas gostam de dizer que se você prega sobre a graça, você não sabe que tem pessoas procurando uma desculpa. Não acho que eles estão procurando o pecado, eles estão querendo sair dele. Eu acho que precisamos mudar nossa visão das pessoas antes de subir no púlpito. Não podemos sujar as pessoas e subir no púlpito. Existe uma diferença entre pessoas que pecaram. Você não odeia pessoas com câncer, mas de fato, você odeia o câncer porque ama a pessoa. Então, como subimos no púlpito e pregamos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando você não crê na vida eterna, se você é um pastor e um líder e não acredita na vida eterna, você acredita que um cristão pode perder sua salvação. Então, como você pode pregar João 3,16 e falar para as pessoas se crerem em Cristo, você vai ter a vida eterna? Quando no fundo você mesmo não acredita nisso. Se vida eterna não é vida eterna, então por que você prega? Por que falamos para as pessoas se acreditarem em Cristo você tem vida eterna? Quando eles podem desfazer a vida eterna, meu amigo, você vê que loucura e quanta besteira que isso soa? Por isso não estamos levantando um exército de missionários, pessoas que marcam a história, mudam o mundo e que vão lá e impactam o mundo com o Evangelho de Jesus Cristo. Mas no fundo nós mesmos não acreditamos nisso, nós não acreditamos na vida eterna. Acreditamos que podemos desfazer nossa vida eterna. Então uma questão surge: qual o pecado que pode desfazer sua vida eterna? Qual o pecado? E o diabo sempre faz você ficar pensando nessa dúvida e no carrossel da incerteza, e assim ele faz. Não, amigo, quando você nasce de novo, você nasce de novo para sempre. Amém? Jesus disse: eu dei para eles a vida eterna, eles nunca vão perecer. Parece que não sabemos o que é nunca. Quando o meu Senhor Jesus diz que nunca pereceremos, nunca pereceremos. Posso ouvir um amém? Não, eu não falei sobre pessoas que estão na igreja e não nasceram de novo. Eles se chamam cristãos. Eu não estou falando daqueles que preencheram o formulário e quando diz qual o seu sexo, diz masculino ou feminino. Qual a sua idade, você diz 30 anos, e qual a sua religião, você diz cristão. Amém? Eu não estou falando desse tipo de pessoa. Você é nascido de novo e você está desfrutando a vida eterna. Você nunca, nunca será lançado no inferno. Você está escutando? Amém? Voltamos ao testemunho aqui. Ela disse que estava presa no alcoolismo por 34 anos. Eu amo a Deus, mas minha mente e meu corpo não estão em acordo. Certa vez eu estava me recuperando dos efeitos de uma ressaca. Eu liguei a televisão num canal cristão e estava passando o programa do pastor Joseph Prince. Eu estava em Londres na semana passada e no quarto do hotel liguei a televisão e você deve entender que em Londres tem muitos programas e canais que as pessoas podem escolher, mas naquele dia eu liguei a televisão e vi alguém familiar. Eu vi no espelho naquela manhã, ok? E eu estava pensando comigo mesmo como Deus estava demonstrando para mim como essas pessoas nos testemunhos ligam a televisão no meio do seu vício de pornografia ou vício do álcool como este. Então eles encontram o Evangelho da Graça, só Deus pode fazer isso. Porque tem tantos documentários, tantos programas, tantos canais de televisão. Para me encontrar é algo que Deus preparou. E me sinto abençoado que Deus recomendou meu ministério. Amém? É mais importante que alguns pensam. Ela ligou e me viu, e mesmo meu corpo sentindo dores terríveis. Então não pense que as pessoas estão desfrutando da prisão, elas estão sofrendo. Então ela disse que o seu corpo estava sentindo dores terríveis e não podia comer nem beber. Eu estava me sentindo culpada por causa do meu último episódio com álcool. Eu senti conforto assistindo esse programa. Eu tenho estudado a Bíblia por muitos anos. Vê? Crente que lia a Bíblia não encontrou libertação. No passado, a palavra graça, nos meus ouvidos religiosos e mente, era só uma palavra bonita nas canções da igreja. A graça não tinha chance nenhuma de me libertar, porque os pregadores religiosos estavam me condenando por causa do meu pecado. Tinha uma lista longa de coisas que eu podia e não podia fazer, que no meu estado de alcoólatra eu nunca conseguiria cumprir. Mas quando eu ouvi o pastor Prince falar sobre a palavra graça naquela noite escura, surgiu uma luz. Pastor Prince esclareceu o que aquela palavra dizia no reino de Deus, que não era sobre mim ou os meus pecados. Quando ele disse que a graça é sobre
será sobre ele. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Aleluia. Bom, queridos, estamos de volta. Vocês acabaram de acompanhar aí esse relato, esse testemunho dessa mulher que 34 anos ela teve sua vida escravizada no vício e foi evangélica durante vários anos aí, como vocês viram no relato, e não foi liberta. E ela disse que a palavra graça na vida dela era só uma palavra bonita, como outras palavras nas canções evangélicas. Então o apóstolo Paulo ele diz lá no livro de Romanos, não estou lembrado agora o capítulo e o versículo, ele diz que o pecado não terá mais domínio sobre nós. Quer dizer, o pecado não nos escravizará mais. Ele diz por que o pecado não vai ter mais domínio sobre nós. Porque nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que é debaixo da lei? Significa estar sujeito à lei. Você é obrigado a guardar. Você é obrigado a cumprir. Se você não cumprir, se você não guardar, você será amaldiçoado. Você não será abençoado. Mas se você guardar, se você cumprir, você vai ser abençoado. Então Paulo diz que o pecado não tem mais domínio nenhum sobre nós. Porque nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Como essa mulher fala isso aí, que a palavra graça era só uma palavra bonita nas canções. Para mim era do mesmo jeito. Eu não sabia que graça é favor imerecido. Que Deus abençoa sem merecer. Porque no Velho Testamento, Deus abençoava o homem merecendo, o homem fazendo por onde. Então era assim que eu cria, porque eu vi os pregadores pregando desse jeito. Mas eu não sabia que o significado da palavra graça era favor imerecido. Que Deus abençoava sem merecer. Querido, se você lê Atos dos Apóstolos, só a história de Paulo, ela vai chamar a sua atenção, porque Paulo foi um homem que perseguia os cristãos. Ele não perseguia só com palavras, como muitos hoje zombam, não. Ele era um homem de autoridade, então ele tinha autoridade para mandar prender na cadeia naquela época. Ele mandava prender, ele mandava açoitar. Amém? Ele foi testemunha na morte do primeiro mártir do Novo Testamento, por nome Estevão, está lá no livro de Atos. Amém? Colocaram as roupas de Estevão, tiraram a roupa dele para deixar ele nu, para a vergonha ser maior. Colocaram as suas roupas nos pés do apóstolo Paulo. Ele era um jovem na época. Amém? E ele foi testemunha daquilo ali. Ele era a favor daquela morte. Ele não atirou nenhuma pedra de Estevão, mas ele era a favor. Ele estava ali aplaudindo aqueles homens que estavam matando Estevão, o primeiro mártir. Amém, queridos? Então Paulo não merecia de maneira nenhuma a salvação e ele recebeu gratuito. Você não vê onde fala lá em Atos da convenção de Paulo, que Paulo orou tantos dias, que Paulo jejuou tantos dias para receber a salvação. Ele só creu em Jesus e depois ele começou a pregar do mesmo jeito, meu amado. Que a salvação é gratuita, que a salvação é mediante a fé, amém? E não as obras. Eu peço a você agora que abra a sua Bíblia lá em 1 João, para a gente tirar da sua mente algumas dúvidas nesse momento. 1 João, que foi quem escreveu o Apocalipse. João foi quem escreveu o Apocalipse e foi quem escreveu o Evangelho segundo João. E ele escreveu aqui a primeira, e a segunda e a terceira epístola de João. Amém? Então, na primeira carta de João, porque epístola quer dizer carta, no versículo de número 9, está aqui algo que tem embaraçado a mente de muitas pessoas, onde ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Versículo 10. Se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Querido, 1 João, e 2 João e 3 João não foi escrito para eu e para você, brasileiro, americano, holandês e outra nação existente aí no mundo. Foi escrito para os israelitas, os judeus, amém? João escreveu para eles. Agora entenda, esse João aqui, no capítulo 1, amém?
especificamente nesse versículo 9, no versículo 10, ele estava se referindo não a todos os judeus, mas ele estava se referindo a um grupo que existia lá em Israel naquela época, que eram chamados de agnósticos. O agnosticismo, ele existe até hoje no mundo, não só lá na nação de Israel, mas também em vários países do mundo. São pessoas que não acreditam que tem pecado. Amém? Eles acreditam que essa conversa de pecado é quem está atrapalhando a humanidade. Amém? Que não existe pecado. Eles querem tirar isso da cabeça do povo, que existe pecado, porque eles dizem que se as pessoas tirar da mente que não existe pecado, elas vão viver melhor. Vão viver a vida fazendo tudo que agrada o corpo. Amém? Então, lá em Israel tinha os agnósticos judeus que acreditavam que não tinham pecado. Amém? Então, João, quando diz aqui no versículo 9, amém? Assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. João não está dizendo que eles deviam chegar diante de Deus e pedir perdão para que Deus perdoasse. Ele estava apenas dizendo a eles que eles tinham pecado e que se eles confessassem que tinham pecado, amém? Deus era fiel e justo para os perdoar. Simplesmente isso. Confessar, meu amado, aqui não é eu pedir perdão, mas sim eu reconhecer que eu tenho pecado, que eu sou errado, que eu sou pecador e que eu preciso de outro para me redimir do pecado, ou seja, para me perdoar, para me purificar e para me limpar da culpa. Amém? É isso que João estava passando. E ele estava se referindo exclusivamente aos agnósticos. Agora, eu quero lhe dizer outra coisa. Entenda. Se 1 João, versículo 9, fosse para nós confessar os nossos pecados a Deus, pedir perdão, amém? De todos os nossos erros para ser perdoado, então Paulo estava em séria confusão diante de Deus. Aí você pode dizer, mas Ricardo, por que você diz isso? Porque 1 João, meu amado, você pode pesquisar agora no Google, nos livros de história, 1 João, 2 e 3 João, as epístolas de João, ele escreveu mais ou menos há 70 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, depois do nascimento, amém? Nascimento, morte e ressurreição de Jesus, ou seja, Jesus viveu até 33 anos e morreu, amém? O nosso calendário, ele é contado, amém? Do nascimento de Jesus. Então, quando o mundo, amém? Hoje nós estamos com 2000 e poucos anos, não é assim? Então, quando o nosso calendário estava com 70 anos, foi que João escreveu essas epístolas dele. Paulo escreveu bem primeiro. Agora, procure nas epístolas de Paulo, aonde ele escreveu que nós devemos confessar nossos pecados a Deus, pedir perdão para ser perdoado. Procure agora. Você não vai encontrar em canto nenhum. Amém? Você não vai encontrar em canto nenhum. As pessoas estão pegando um versículo isolado, amém? E estão criando uma doutrina. Amém? Nós não podemos pegar um versículo isolado e criar uma doutrina, não. E no Novo Testamento não só teve João como escritor, não. Teve outros. Aí procure nos outros onde eles escreveram. Amém? Que tinham que pedir perdão para Deus os perdoar. Amém, queridos? Você não vai encontrar. E o Novo Testamento, quando eu estou falando de Novo Testamento, é bom você entender. Eu estou falando de Atos dos Apóstolos até Apocalipse. Porque os evangelhos que é Mateus, Lucas, Marcos e João, amém? Eles são histórias do Velho Testamento. Estão no Novo Testamento. São chamados de Novo Testamento. Mas as histórias que estão lá eram do Velho Testamento. Porque quando Jesus nasceu era Velho Testamento. Quando ele morreu, que derramou o seu sangue, que enviou o Espírito Santo, aí passou a ser o Novo Testamento, a nova aliança no seu sangue. Paulo fala isso. Só que ele não fala com essas palavras que eu estou falando. Mas ele
ele fala que o Novo Testamento é a nova aliança no sangue de Jesus. Ou seja, o Novo Testamento começou a valer aí. Amém? Então você não vai encontrar, depois que Jesus morreu e ressuscitou, os apóstolos com essa doutrina. Amém? Até porque eu vou dizer até outra coisa aqui, outro motivo pelo qual não é confessar os pecados. É simplesmente reconhecer que tem pecado e que se precisa de um Salvador. Você está em 1 João, então você pula para o capítulo 2 de 1 João. Então no capítulo 2 ele diz que nós estamos perdoados de todos os nossos pecados. Então se João no primeiro capítulo ele diz que nós precisamos pedir perdão a Deus para ser perdoado. No capítulo 1. Então no 2 ele diz que nós já estamos perdoados. Ele está entrando em contradição, não está não? Se ele estivesse escrevendo para eu e para você e para o resto da humanidade, ele estava entrando em contradição. Porque no 1 ele diz que você está em pecado, você tem que confessar para ser perdoado. E no 2 ele já disse que você está perdoado. Vamos ler. É o capítulo 2 e o versículo 12, que diz assim: Filhinhos, escrevo porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Amém? Ele se refere a filhinhos. Veja que no capítulo 1 e no versículo 9, ele não usa o nome filhinhos. Porque esse nome filhinhos, amém, é dado àqueles que creem em Jesus. Ou seja, João. Quem escreveu João? Foi esse João aqui das cartas de 1º, 2º e 3º João. Então em João capítulo 1, no versículo 12, pode ler que você vai ver que está desse jeito. Então João capítulo 1, que é Evangelho, e versículo 12 diz assim: que todos quanto receberam a Jesus, creram nele como Salvador, Deus Pai deu o poder dos tais se tornar filhos de Deus. Ou seja, toda a humanidade, enquanto eles não conhecerem Jesus como Salvador e aceitar o Filho dele como Salvador, eles não são filhos de Deus, mas eles são criaturas, assim como as demais outras criações que Deus criou. Mas no momento que eles creem em Jesus como Salvador, Deus Pai deu aos tais o poder deles se tornar filhos de Deus. Então João, olha que ele está se referindo aos crentes, ele já chama filhinhos. Filhinhos meus, filhinhos, eu escrevo porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. João, capítulo 2, ou 1 João, capítulo 2 e versículo 12. Filhinhos, ele começa o texto dizendo: Filhinhos, escrevo porque pelo seu nome vos são perdoados todos os pecados. Amém? E essa palavra aqui, meu amado, vos são perdoados todos os pecados. Amém? Ela quer dizer, está perdoado todos os seus pecados. Não tem um só que ficou no esquecimento de Deus. Não tem um só que ficou sem perdão. Todos foram perdoados. Então veja que no capítulo 1 e versículo 9, ele não chama de filhinhos. Amém? Então ele está se referindo a outro grupo de pessoas. Não está se referindo aos crentes. Amém? Está tirada a dúvida da sua mente? Você tem que ter plena certeza da salvação. É o título da nossa mensagem hoje. Porque a salvação é pela fé. Hebreus capítulo... eu não estou lembrado agora. Deixa eu ver aqui se é Hebreus 13. Hebreus 11, 1. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das que se não vê. Fé é uma certeza. Amém? Quando ele está dizendo aqui que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e é a prova daquilo que você não vê. Ele está dizendo que a fé é uma certeza. Você não está vendo Deus, mas você tem certeza que Ele existe. Amém? Ele diz que você é salvo pela fé. Você não está vendo a salvação na sua frente. Você não vê ali com seus olhos naturais que todos os seus pecados foram tirados e agora você está limpo, mais branco do que a neve. Amém? Porque o pecado ele é sujo. Amém? Você não vê, mas você tem certeza que porque Deus disse que você foi perdoado, você está perdoado. Você está limpo. Amém?
Jesus, lá nos evangelhos, ele fala que, porventura, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Jesus falou essa frase. E você sabe que essa frase ele não estava se referindo à fé para ser curado, porque hoje são muitos e muitos os testemunhos de pessoas sendo curadas. Essa fé ali que ele disse, achará o Filho do Homem fé na terra quando vier, era a fé da salvação. Porque muitos e muitos hoje que creem que Jesus cura, que Jesus é o mesmo, você está entendendo? E que eles recebem cura. Eles não creem que a salvação é pela fé. Eles creem que a salvação é pelas obras. Eu preciso estar na igreja todas as noites, eu preciso orar todos os dias, eu preciso jejuar, eu preciso dar o dízimo, eu preciso dar a oferta para ser salvo. Querido, eu não estou aqui dizendo não dê o dízimo, não dê oferta, não ore, não jejue, continue orando, continue jejuando, continue dando o dízimo, amém? Continue dando oferta, continue indo para a igreja, amém? Mas isso aí não vai lhe dar salvação. Não deixe de ir, não deixe de fazer essas boas obras, porque Paulo diz que essas boas obras foram criadas para nós, amém? Que nós devemos fazer essas boas obras, amém? Mas não são elas que vão nos salvar, amém? Você precisa ter essa certeza da salvação dentro da tua vida, amém? Eu quero, já que eu estou aqui em Hebreus, eu quero citar outro texto aqui de Hebreus. Hebreus capítulo 10 e o versículo de número 22 que diz assim: cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé. Ele está se referindo a se dirigir a Deus. Amém? Hebreus estava dizendo assim, o escritor dos Hebreus: se achegue diante de Deus com inteira certeza de fé, com plena convicção, amém? Do perdão, que você foi perdoado, que você está salvo através de Cristo. É isso que ele está querendo dizer. Se você tiver mais alguma dúvida, leia Hebreus 10 todinho. Amém? Porque eu não estou isolando o versículo do texto, eu estou citando o versículo dentro do seu contexto. Então leia todo o capítulo e você vai entender que o que eu estou agora explicando desse versículo é realmente o que está escrito no capítulo 10. Amém? Cheguemos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Amém? O corpo lavado com água limpa. Aí versículo 23 ele diz: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel a que prometeu. Quando ele diz retenhamos firme a confissão da nossa esperança, que confissão é essa? Ele está se referindo à confissão, não de pecado, de você ir pedir perdão a Deus, amém? Mas essa confissão, meu amado, é a confissão de Atos 10, Atos capítulo 10, versículo 43, Atos 11 também, Atos 15, amém? Versículo 9 e 10. E o que é que diz? Lá em Atos 10, 43 diz que todos os profetas dão testemunho de que todo que em Jesus crê recebe o perdão dos pecados pelo seu nome. Então a confissão do crente é essa: que você já foi perdoado, que você está salvo através do que Cristo fez lá na cruz do Calvário, que Ele assumiu o seu lugar de pecador para que você assuma o lugar dele de merecedor de receber todas as bênçãos de Deus. Então é isso que Hebreus está dizendo, que nós devemos reter firme, amém? Firme a confissão da nossa esperança, porque nós não esperamos essa salvação em Cristo. E Paulo diz isso lá em Atos 15, no versículo 10, amém? Versículo 10 ou é versículo 11, amém? Ele diz que nós cremos que seremos salvos pela fé, assim como os outros gentios que crerem em Jesus naquela época, amém? É uma esperança, ele está esperando ser salvo pela fé, amém? Na verdade ele já está salvo, ele está esperando ir morar com Deus lá no céu um dia, simplesmente pela fé, amém? Então você precisa ter firme dentro de você essa confissão. Amém?
versículo de número 38 aqui, para encerrar esse texto aqui de Atos 10, diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Amém? O justo viverá da fé. O justo viverá de crer certo. Amém? Esse justo viverá da fé é a mesma coisa que o justo viverá de crer certo. Amém? Porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Está escrito lá em Romanos, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, amém? Que na verdade no texto original do grego, amém? Quando diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, no texto original está escrito assim, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Porque porque na nossa língua, no português, foi traduzido que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando colocaram a palavra de Deus, então muitos pegaram carona em cima desse nome aí, palavra de Deus, e começaram a pregar: olha, vocês têm que acreditar nos 10 mandamentos, na lei de Deus e guardar ela, porque senão não vão ser salvos. E outros pegaram, amém, e misturaram isso aí com o que Jesus disse a Pedro. Ele disse a Pedro: Pedro, eu te dou as chaves do reino dos céus. O que você desligar na terra está ligado no céu. O que você desligar na terra está desligado no céu. Amém? Então ele por aí diz que Pedro foi, amém, o primeiro pastor, o primeiro dirigente da igreja, e que o pastor tem uma autoridade de ligar e desligar as coisas. Amém? Então você tem que ser submisso ao pastor. Em outra religião aí eles dizem que Pedro foi o Papa, você tem que ser submisso ao Papa, o que ele ligar está ligado, o que ele desligar está desligado, amém? Aí eles pegam esse texto de, amém, foi mal traduzido aí, diz: olha, vocês têm que ouvir a palavra de Deus, e o que o pregador está dizendo é a palavra de Deus. Mas na verdade, no original, amém, a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. O que é a palavra de Cristo? A salvação através de Jesus. Amém? Que Jesus assumiu o seu lugar de pecador para que você assuma o lugar dele, de merecedor de receber as bênçãos de Deus através dele. Amém? É assim. Então é por isso que ele diz aqui: mas o justo viverá da fé. O justo viverá de crer, amém, em Jesus. Que a salvação dele é através de Jesus. Aí ele diz assim: se ele recuar, o que é recuar? É ele deixar de crer. A minha alma não tem prazer nele. Recuar, meu amado, é você deixar de crer e voltar para os ensinamentos da religião. É o que Judas fez. Muitos acusam Judas, condenam ele, amém? Dizendo que Judas recebeu a condenação porque ele entregou Jesus à morte. Na verdade, aquilo ali foi simplesmente o resultado dele ter negado Jesus como Salvador. Porque na verdade o pecado de Judas foi ele ter, amém, negado Jesus como Salvador e voltado para o judaísmo, amém? Aí você pode me dizer: mas como você diz tudo isso, Ricardo? Porque Jesus, ele disse lá em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. A salvação é só através de mim. Se você quer chegar no céu, se você quer chegar a Deus, você tem que passar por mim. João 10,9: eu sou a porta, aquele que entrar por mim salvar-se-á. Amém? Sairá e encontrará pastagem. Amém? Então Judas, ele creu que a salvação era voltar para o judaísmo, guardar a lei. A maioria dos líderes religiosos eram contra Jesus, diziam que ele estava quebrando a lei, amém? Que ele estava se fazendo Deus, que isso era uma blasfêmia, que ele era um blasfemo, que eles diziam que Jesus tinha demônio, que os milagres que ele operava era por poder de Beelzebul, o rei dos demônios do inferno. Amém? Então Judas foi até o Sinédrio e entregou Jesus. Ele disse: eu sei onde Jesus está. E eles disseram: nós damos a você tantas moedas, amém, para você mostrar o canto onde Jesus está. Ele disse: tudo bem, me dê, eu vou mostrar. Você está entendendo? Aquilo ali já foi um resultado dele ter descrito de Jesus como Salvador.
E outra também, ele estava sobre a lei. Então, ali era Velho Testamento. Se você quer agradar, se você quer receber as bênçãos de Deus, você tem que fazer a vontade de Deus. E Judas era um que ele estava sobre a lei e ele andava quebrando a lei. Mas na verdade o que levou à condenação foi ele ter, amém, ter deixado Jesus e voltado para a religião. A salvação através da religião. Você está entendendo? Acarretou aquilo. Então, e por ele ter rejeitado Jesus, aí produziu aquele resultado negativo de entregar Jesus à morte. Mas a salvação foi perdida lá atrás, quando ele negou Jesus e voltou para o judaísmo. Porque Pedro também pecou. Pedro estava sobre a lei. E nós vemos, dias antes de Jesus ser morto, Pedro, quando Jesus disse, eu vou para Jerusalém, eu vou ser preso pelos principais, eu vou ser morto numa cruz tal. E Pedro disse, não faças tal coisa, tenha piedade de ti mesmo, Senhor. E Jesus disse, apartai-vos de mim, maldito. Ou, para trás de mim, Satanás. Foi assim que ele disse, para trás de mim, Satanás, porque os teus planos, teus pensamentos não são os meus, não são os de Deus. Então ele pecou ali. Quando Jesus, lá no Monte das Oliveiras, quando ele foi preso lá, Pedro cortou a orelha de um homem com espada. E eu creio que Pedro não estava na intenção de cortar a orelha dele, mas a cabeça, e ele errou e cortou só uma orelha. Amém? Depois disso ele correu, deixou Jesus sozinho lá. E quando Jesus estava apanhando, ele viu Jesus lá no pátio do sumo sacerdote apanhando. Então naquela hora pessoas disseram, tu és um dos de Jesus, um dos dele, um dos discípulos dele, porque você fala como ele, você se comporta como ele. E ele disse, não conheço. E segundo a Bíblia, amém, ele espraguejou Jesus, ele jurou que não conhecia Jesus e que não andava com Jesus, não tinha nada a ver com ele. Ele negou totalmente Jesus. Você está entendendo? Ele negou, mentindo que não conhecia Jesus, mentindo que não era discípulo de Jesus. Você está entendendo? Mas Pedro perdeu a salvação? Pergunto a você, sim ou não? Pedro foi cheio com o Espírito Santo lá na frente. Você está entendendo? Pedro não voltou para o judaísmo. Pedro não voltou para as práticas religiosas, que a salvação era pelas práticas. Ele fraquejou, ele errou, mas depois ele voltou para o caminho. A salvação em Jesus. E o que é que Judas fez? Tirou a sua vida. Tirar a vida é o maior ato de justiça própria. Amém? Judas se viu que era pecador, que tinha entregado, porque veja, se você ler a história, depois que ele entregou Jesus, ele se arrependeu, diz lá no texto que ele se arrependeu, amém? E ele foi até o Sinédrio, entregou as moedas de prata, as moedas, se não me falha a memória, de prata, que ele vendeu Jesus, devolveu o povo e eles não quiseram, amém? Os líderes religiosos. E depois disso ele foi se enforcar, porque ele viu que ele tinha pecado, traído sangue inocente. Então ele foi tentar cobrir o pecado dele com a morte, amém? De enforcamento, para pagar o preço dos seus pecados. Então quantas e quantas pessoas hoje, amém? Elas pecaram, elas se prostituíram, fizeram tantas coisas erradas, então aí elas, na sua mente, eu vou dar a oferta nessa igreja dobrado. Esse mês eu dava 10 reais, agora eu vou dar 20, eu vou dar 30. Eu vou ajudar tantas pessoas que estão passando fome, eu vou dar tantas feiras. Eu vou dar o dízimo dobrado esse mês. Eu vou comprar uma moto para o pastor, ele anda de pés, eu vou comprar uma moto porque ele precisa para evangelizar. Querendo redimir os seus pecados com atos. Ei, você está fazendo coisa parecida com a de Judas. Judas fez o maior ato de justiça própria. Deus não quer justiça própria. Ele quer a justiça do seu Filho que é perfeita. Amém? Ele quer a justiça do seu Filho que é perfeita. Ele só quer que nós creiamos no seu Filho como Salvador. Você não pode redimir os seus pecados. Você não pode comprar o preço do perdão.
ele é dado em Cristo. Amém? Aqui atrás de mim tem uma luz verde. Dizem que verde é a cor da esperança. A nossa esperança é Jesus, a morte dele lá na cruz. A nossa esperança é o perdão através do Filho de Deus, Jesus. Amém? Nossa esperança é essa. Não em a gente fazer isso, a gente fazer aquilo para Deus. Muitos dizem, Senhor, Senhor, se o Senhor me curar, se o Senhor me libertar desse vício, eu prometo que eu vou ser um missionário, eu prometo que eu vou dar o dízimo dobrado, eu prometo que eu vou ser um obreiro. Eu não gosto dessa história de vestir gravata, eu gosto de camisa, amém? Da moda. Mas eu vou vestir só camisa social, vou andar de gravata, vou ser um obreiro, calça comprida, não vou andar de bermuda. Amém? Muitos fazem esse tipo de promessa a Deus. Senhor, se o Senhor me libertar, eu faço isso, tal. Porque a mente está pesada pelos pecados que cometeram. Você está tentando redimir os seus pecados. É justiça própria. Amém? Justiça própria Deus não quer. Judas tentou fazer justiça própria e não recebeu perdão. Pedro não fez justiça própria. Ele só chorou arrependido pelo que fez. E depois que Jesus ressuscitou, quando Jesus apareceu para as primeiras pessoas depois de ressuscitado, veja no texto. Eu não vou ler agora, mas você pode procurar aí na sua casa, está lá no livro de Atos. Está lá no livro de Atos ou é no livro de Lucas no finalzinho? Um desses dois. Se não me falha a memória, é em Lucas no finalzinho. É, em Lucas mesmo. Para não ter dúvida. Então, Jesus diz assim às primeiras pessoas que vê ele lá no túmulo, depois de ressuscitado, diz, vão e avise a Pedro e aos outros meus discípulos, que eu vou aparecer para eles em tal canto, que eu ressuscitei. Veja que ele menciona o nome de Pedro, ele não menciona o nome de João, de Tiago, de Lucas, de Mateus, e João era o discípulo amado. Ele não menciona o nome de João, mas ele menciona o nome de Pedro. Avisa os meus discípulos, avise a Pedro que eu ressuscitei, que eu vou aparecer para eles, tal. Pedro, de todos os 12, tirando Judas que foi o traidor, ele foi o que mais errou. Ele negou Jesus. João estava no pé da cruz, lá na hora que Jesus foi crucificado. Quando Jesus estava apanhando, ele estava lá do lado. Ele não teve medo das pessoas prender ele e matar ele junto com Jesus. Na hora da crucificação, ele estava lá do lado da mãe de Jesus e outras mulheres. Ele não ficou com medo de ser preso. Talvez ele tenha tido até medo, eu creio que ele teve medo, mas ele não deixou o medo vencer ele. Ficou lá nos pés de Jesus. Mas veja que Jesus, quando ressuscitou, não mencionou o nome dele. Mencionou o nome de Pedro, que mais errou. Salvação pela graça. Graça é favor imerecido. Amém? Ele salvou Pedro através do favor imerecido. Porque um dia antes da morte de Jesus, amém? Quando Jesus disse que ia morrer, Pedro disse... Ele disse, hoje mesmo vão me prender e vão me levar à morte. E Pedro disse, não, Senhor, se for eu te matar, tem que matar primeiro eu, tem que passar por cima de mim, eu vou estar até a hora da morte contigo. Jesus disse, Pedro, Pedro, antes que o galo cante uma vez hoje, tu vai me negar 3. Pedro, até naquela hora, demonstrou justiça própria. Isso é justiça própria. Amém? Isso é justiça própria. Ele estava querendo dizer com isso. Não, Senhor, eu vou estar com o Senhor, amém? Eu vou comprar também a salvação, amém, querido? A salvação é gratuita, amém? Então vamos agora voltar para os nossos textos. Eu vou ler agora Romanos 5, amém? Romanos 5, você abre a sua Bíblia aí em Romanos 5, a partir do versículo 1 e o 2. Aí depois nós vamos pular para o 9 e o 10. Eu não vou ler o texto todo porque nosso tempo é curto aqui. Amém? Romanos 5:1 diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus. Deixa eu dizer algo aqui sobre essa paz com Deus.
Paulo está dizendo aqui que agora a gente, tendo sido justificado pela fé, nós temos paz com Deus. No Velho Testamento, o povo chegou para Moisés e disse que queria ouvir a voz de Deus, porque Moisés ouvia a voz de Deus e eles não. Então eles disseram que queriam ouvir a voz de Deus. Deus tinha que falar com eles. Eles estavam no Velho Testamento, nos 10 mandamentos. Se você quer receber as bênçãos de Deus, você tem que obedecer, você tem que fazer por onde. Então, quando eles foram dizer isso a Moisés, Deus mandou Moisés dizer ao povo que eles tinham que se santificar. Está lá no Velho Testamento, em Levítico, em Êxodo ou Levítico ou Números. Está lá num desses 3 livros, você pode procurar depois. Pode ir no Google e colocar a frase mais ou menos assim. Aonde é que o povo pediu para ouvir a voz de Deus, lá no Velho Testamento. E vai aparecer a citação lá no Google. E se você tem uma Bíblia no seu celular, você pode procurar lá também. Então, Moisés chegou para o povo e disse ao povo que Deus mandou que eles tinham que se santificar, eles tinham que jejuar, tinham que lavar até as roupas deles, alvejar até a roupa deles. E ainda mais, aquele que fosse casado, ficasse sem ter relação sexual durante 1 dia ou 2, eu não lembro o período agora. Você está entendendo? Agora veja, no Novo Testamento aqui, Paulo diz que, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Ali, Deus disse que eles tinham que se santificar se eles quisessem ouvir a voz de Deus. Porque eles não estavam em paz com Deus, porque eles eram pecadores. Você está entendendo? Então, eles tinham que fazer por onde merecer ouvir a voz de Deus. Eles tinham que se santificar do pecado. Então, Paulo aqui já está dizendo diferente. Veja que o Novo Testamento é diferente. Ele está dizendo, sendo, pois, ou seja, nós já somos justificados pela fé. O que é justificado? É perdoado, é limpo dos pecados. Ele está dizendo, nós somos limpos, perdoados dos pecados. E temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo, hoje nós estamos em paz com Deus por meio do sacrifício de Jesus. Quando ele diz por meio de Jesus, é por meio do sacrifício de Jesus lá na cruz. Nós estamos em paz. Então hoje você pode chamar Deus de seu pai, de seu amigo. Amém? Porque você está em paz com ele. Então você pode pedir algo que ele vai lhe dar. Amém? Agora veja, tem muitas pessoas que dizem, Ricardo, eu não sinto que eu estou em paz com Deus. A minha mente está condenando, meu coração está me condenando. Aí eu pergunto a você, você vai acreditar na Bíblia ou vai acreditar na sua mente ou vai acreditar nos seus pensamentos? Porque a fé, ela não depende de sentimentos. Amém? 10 leprosos foram até Jesus e pediram para ser curados. Jesus disse, vão até o templo em Israel, Jerusalém, e ofereçam um sacrifício que está lá escrito na lei de Moisés para quem ficasse curado da lepra. Então esse povo saiu de lá doente da lepra, com o corpo leproso, mas eles foram na certeza que eles iam chegar no templo, eles iam estar curados, eles iam oferecer o sacrifício. E veja, naquela época, um leproso não podia andar dentro da cidade e muito menos entrar dentro do templo dos judeus, templo de Salomão. Mas eles foram na certeza que o milagre ia acontecer. No meio do caminho, um olhou e viu que estava curado. Quando ele saiu lá, quando Jesus disse a palavra, vão no templo oferecer o sacrifício, nenhum viu a cura. Mas eles foram na certeza. No meio do caminho, um viu que estava curado, viu que eles já estavam curados e voltou para agradecer a Jesus. Amém? Então a fé não depende de sentimento. Eu não preciso sentir que eu estou perdoado, que não tem pecado na minha vida. Eu apenas creio no que a palavra diz. Pelo seu nome me são perdoados todos os pecados. Atos 10, 43. Amém? Sendo, pois, justificado, eu já fui perdoado. Eu já fui perdoado pela fé. E eu tenho paz com Deus agora. Eu estou em paz com Deus. Por meio do sacrifício do meu Senhor Jesus Cristo. Versículo 2. Pelo que também temos entrada pela fé a essa graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus.
Amém? Paulo está dizendo, pelo que também nós temos entrada a essa graça, que é favor imerecido, mediante a qual agora estamos firmes. Amém? Esteja firme, meu irmão, na graça de Deus. Graça é favor imerecido. Amém? Você vai ver um exemplo de graça na vida de José do Egito. Amém? Ele diz, temos pela qual também temos entrada pela fé a essa graça, na qual agora estamos firmes. Amém? José do Egito tinha essa graça, esse favor na vida dele. Deus abençoou muito ele lá no Egito, pela sua graça. Você vê isso na história de José do Egito lá em Gênesis. Amém? Então, versículo 9 e versículo 10. Versículo 9 diz assim, logo mais agora, sendo pois justificado pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Amém? Paulo está dizendo que logo mais agora, ele está dizendo que é agora, é no tempo de agora, amém? Sendo, pois, justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, amém? Ou seja, Paulo está dizendo agora que você foi justificado pela fé em Jesus lá na cruz, e por ele você é salvo da ira. Amém? Você não vai passar pela ira de Deus. Lá em Apocalipse diz que Deus vai derramar a ira dele aqui na terra. As 7 taças lá de Apocalipse ele vai derramar na terra. É muita destruição, é muito sofrimento. Então, se você foi salvo pela fé, você não vai enfrentar a ira de Deus aqui na terra. Você foi salvo da ira de Deus. A ira de Deus vai vir sobre os filhos da desobediência, sobre os rebeldes. Amém? Sobre esse mundo que não quer Jesus, que não quer aceitar a graça dele, o favor imerecido. A ira de Deus vai vir, mas você não vai passar por essa ira. Você não vai enfrentar a ira de Deus. Amém? Versículo de número 10. Porque se nós sendo inimigos, veja, que quando você não conhecia essa mensagem da salvação pela fé, você era um inimigo de Deus pelos seus pecados. Amém? É isso que Paulo está dizendo. Logo, muito mais agora. Versículo 10. Eu ia lendo o 9 de novo. Versículo 10. Porque se nós sendo inimigos de Deus, ele está se referindo a sendo inimigo de Deus. Se nós, logo, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela sua morte, pela morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. Amém? Você não vai passar pela ira de Deus, pelo julgamento de Deus aqui na terra. Você está salvo de sair. Mas como é que você está salvo? Através do que Cristo fez. Foi o que eu já expliquei muitas vezes aqui. No Velho Testamento, quando o povo pecava, quebrava os 10 mandamentos e oferecia sacrifício a Deus para cobrir os pecados. Amém? Foi isso que Abel fez lá no antes do Velho Testamento, amém? No Jardim do Éden, ele ofereceu um cordeiro inocente a Deus. E Deus se agradou do sacrifício de Abel. E os escritores do Novo Testamento dizem que as obras de Abel eram justas e a de Caim era má. Então a obra justa que Abel fez foi essa, levar um cordeiro diante de Deus e sacrificar. Senhor, eu sou pecador e esse animal tem que morrer em meu lugar para cobrir o meu pecado, para tirar o meu pecado. Ele está aqui para pagar o preço do meu pecado. Então Deus se agradou da obra dele e chamou a obra dele justa. E Caim era um religioso. Ele tentou agradar a Deus com os seus esforços, com o seu trabalho. E levou vegetais, frutas, amém? Uma salada para oferecer a Deus, para queimar em holocausto a Deus. E Deus chamou as obras de Caim má. Amém? Então, por ele ter oferecido o sacrifício que não era para oferecer a Deus, depois disso foi que ele matou o irmão dele. Amém? Ele saiu do caminho e logo depois disso, matar o irmão dele foi como um fruto dele crer da maneira certa, dele, amém? Acreditar da maneira certa.
Então é por isso que o crer da maneira certa hoje no Novo Testamento vai produzir a santidade em você. Tem muita gente que já tentou até hoje várias vezes se libertar do vício, amém? Porque o vício não é de Deus e quem vive no vício não vai entrar no céu. Você por várias vezes já tentou se libertar da prostituição, da bebedeira, amém? Do cigarro e de tantas outras coisas erradas. E você não conseguiu até hoje, amém? Mas quando você crê da maneira certa, o vício vai cair por terra na sua vida, como aconteceu na vida dessa mulher do começo do vídeo aí que nós colocamos o testemunho dela. 34 anos viciada. Amém? Evangélica durante muitos anos e não foi liberta. Mas quando conheceu esse evangelho da graça de Deus, quando ela creu da maneira certa, ela foi liberta do vício. Amém? Agora nós vamos sempre passar esses testemunhos aqui nos nossos vídeos para aumentar a sua fé. Amém? Então, voltando aqui para o nosso texto, versículo número 10. Porque se nós sendo inimigos, você era inimigo de Deus, mas agora, amém? Fomos reconciliados. O que é reconciliado? Você estava com a pessoa intrigada. Então alguém chegou, levou você até aquela pessoa, trouxe aquela pessoa até você e fez você fazer as pazes com ela e ela com você. Então agora vocês estão reconciliados. Vocês eram inimigos e agora são amigos de novo. Amém? A gente era inimigo de Deus por causa do pecado. Adão e Eva, quando foram criados, eram amigos de Deus. Quando eles pecaram, se tornaram inimigos. Todos que vieram depois dele se tornaram inimigos. Ao nascer nesse mundo já passaram a ser inimigos. Agora, aqueles que morreram enquanto era criança, amém? Eles foram direto para o céu, porque é criança. Mas depois que passaram a crescer, a fase de adolescência, amém? De adulto, de jovem e tal. Então aí eles passaram a ser inimigos de Deus. Já nasceram pecador, já nasceram sendo errado, amém? Mas agora, o escritor diz aqui que sendo justificados pelo seu nós fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Muito mais, já estando reconciliados, seremos salvos da sua ira. Ou seja, depois de ser reconciliado, agora muito mais nós seremos abençoados por Deus. E não vamos passar pela ira de Deus. Mas tudo isso pelo sacrifício de Jesus. Quando você crê que foi salvo pelo sacrifício de Jesus, tudo vai dar certo na sua vida. Mas enquanto você não crê dessa maneira, não vai dar certo as coisas na sua vida. Vai dar errado. Amém? Então veja que eu não estou isolando o versículo. Você pode ler aqui o Romanos 5 todinho. E você vai ver que em todos os versículos, Paulo não vai, como é que eu posso dizer agora, se distanciar dessa linha de pensamento que eu estou falando aqui. Vai estar tudo concordando com o que eu estou dizendo. É por isso que sempre eu digo, leia o capítulo todo. Eu não leio aqui o capítulo todo porque não dá tempo. Senão o nosso vídeo vai ficar com 2, 3, 4 horas. E ninguém vai querer assistir um vídeo desse tamanho. Eu não estou gravando vídeo para que eu seja famoso, amém? Eu estou gravando para que você conheça a palavra, amém? Mas você pode ler depois o capítulo todinho, você vai ver que nós não estamos isolando o versículo do texto, nós estamos pregando em cima do contexto, amém? Então Paulo diz, nós fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. O mundo não crê nisso, as religiões não pregam isso. Amém? Que nós fomos salvos pela morte de Jesus. Muitos até dizem que a salvação é em Jesus, através da morte dele. Eles dizem isso hoje. Mas no outro dia, depois desse, amanhã no caso, eles já estão dizendo em pregação que você pode perder a sua salvação por isso e por aquilo. E se você não fizer isso e aquilo, você não vai ser salvo. Aí eu pergunto a você, que salvação é essa? Se no Novo Testamento está dizendo que a salvação é em Jesus, amém? E amanhã eu posso perder minha salvação. Que salvação é essa? Judas perdeu a salvação porque ele negou Jesus. Ele deixou Jesus como Salvador e voltou para o velho ensinamento do judaísmo. Depois ele quis se arrepender. E o que é que ele fez? Ele foi tirar a sua vida. Foi fazer um ato de justiça própria.
Ele não voltou para Jesus como Pedro e disse: não, eu errei, eu fiz o que é errado, entregar o mestre para ser morto. Mas a salvação é nele. Eu não vou tirar a minha vida. Eu vou esperar ele morrer por mim. Porque Jesus já tinha dito aos seus discípulos que ia morrer pela humanidade. Que o seu sangue ia ser derramado para remir os pecados da humanidade. E no Velho Testamento já estava profetizado em vários cantos. Amém? Então era só Judas crer. Mas não. Ele optou por pagar o pecado dele com a morte dele, meu amigo. Remir os pecados. Meu amigo, minha amiga que me ouve em casa aí agora, a salvação do Novo Testamento é essa. Eu quero ler agora para encerrar o livro de Tito, no capítulo 3, amém? E o versículo 3 ao 7. Eu vou ler bem rápido, não vou explicar muito para a gente não demorar mais tempo aqui no nosso vídeo e encerrar logo. Então, Tito, capítulo 3, para encerrar aqui, para que você tenha plena certeza da salvação. Plena certeza. Não tenha dúvida. A salvação é pela fé. Se você creu, você já está salvo. Amém? Se você crer dessa maneira, você vai ver que nunca vai faltar alegria dentro de você. Nunca vai faltar coragem dentro de você. Você não vai passar por depressão. Você vai ser uma pessoa alegre. Você não vai notar, mas muitos vão notar um brilho no seu rosto, um brilho na sua face, que outros não têm. Tito capítulo 3 e versículo do 3 ao 7 diz assim: porque também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos aos outros. Versículo 4. Mas quando apareceu a benignidade e a caridade de nosso Deus, a caridade de Deus, o nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, que a gente houvesse feito, ele está dizendo assim, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. De novo, Paulo está dizendo a Tito, agora ele está se referindo a Tito, um homem daquela época, amém, que não era judeu, ele era gentil como eu e você, de outra nação. Então ele está dizendo que outrora ele, Tito, amém, eles viviam uma vida de pecado, amém, mas quando a bondade de Deus, benignidade é bondade, é paciência, amém, quando a benignidade, a bondade, a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, apareceu, amém, aí ele diz, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, que ele ou Tito tivesse feito, mas segundo a sua misericórdia, amém, que quer dizer graça também, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Quando ele está dizendo da renovação do Espírito Santo, ele está dizendo o seguinte, que ele foi salvo pela fé, que Tito também foi salvo pela fé, não foi por meio das obras que algum deles fizeram, uma obra boa, mas foi simplesmente pela fé. Agora, amém, aí ele diz, deixa eu voltar aqui, e nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. A renovação do Espírito Santo está lá em Gálatas 5, amém? Que Paulo fala dos frutos do Espírito. Então, o que é o fruto do Espírito? É o Espírito Santo dentro de você, amém? Lhe dando uma paz que você não tem como produzir, porque é um dos frutos do Espírito a paz. E lhe dando um amor que você não pode produzir. Então, ele vai lhe dar uma capacidade de você perdoar os seus inimigos, que você não tem. Outro fruto do Espírito é o domínio próprio, que em algumas Bíblias é chamado de temperança. Amém? Então você não tem capacidade de abandonar o vício
da prostituição, do cigarro, da maconha. Amém? Você quer mudar de sexo. Você é homem, mas quer mudar de sexo. Amém? Quer ser mulher. Então você não tem capacidade de abandonar esse lado. Amém? Que a Bíblia diz que quem comete tais coisas não vai herdar o reino dos céus. Amém? Mas você entrega nas mãos de Deus. Você diz: Senhor, a batalha não é minha, mas é do Senhor. Então o Espírito Santo vai lhe dar a libertação. Do nada você vai deixar de gostar de homem. Você é homem e gosta de outros homens. Você vai deixar de gostar de homens e vai voltar a gostar de mulher, que você foi criado para gostar de mulher. Você está entendendo? E a mulher do mesmo jeito. Vai deixar de gostar de mulheres e vai voltar a gostar de homem. Você está entendendo? O Espírito de Deus vai fazer isso dentro de você. E sucessivamente com todas as outras práticas erradas que você tem. Você só vai entregar a batalha nas mãos dele. E ele vai fazer tudo. Então é isso que Paulo está dizendo aqui no finalzinho. Amém? A renovação do Espírito Santo. Aí, versículo de número 6. Que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo nosso Senhor. O que é que Paulo está dizendo? Eu, Paulo, você, Timóteo, nós só recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo só foi derramado sobre nós através de Jesus. Foi Jesus morrer na cruz, ele assumiu o meu lugar de pecador, eu assumi o lugar dele, que eu sou a justiça dele, que eu sou a justiça de Deus em Cristo. Então assumi que eu sou justo, que eu sou santo através de Cristo. E agora o Espírito Santo foi derramado em mim. Eu recebi o Espírito Santo através disso. É isso que ele está dizendo. Versículo de número 7. Para que, sendo justificado pela sua graça, favor imerecido, graça é favor imerecido, sendo justificado pelo seu favor imerecido, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Ele está dizendo, através da morte dele, da crucificação dele, hoje eu sou herdeiro da salvação eterna. Amém? Me pertence o direito de morar no céu hoje. Se eu morrer hoje, eu vou me encontrar hoje com Deus. Me pertence esse direito através do que Jesus fez. Eu me tornei herdeiro da salvação eterna. Amém? E essa salvação eterna aí, não é só você ir morar no céu com Deus, não. É você receber todas as bênçãos de Deus. É prosperidade material, espiritual. Amém? É cura, é milagre. Você está entendendo? É porta de emprego. É muitas bênçãos. Porque essa palavra salvação aí, ela não se traduz só em perdão dos pecados e morar no céu, não. Amém? Porque essa salvação aí está ligado com o que a velha aliança quando existia. Que se você obedecesse os 10 mandamentos, você ia ser abençoado. Se você desobedecesse, você ia ser amaldiçoado. Então essa salvação aí é a salvação de ir receber o preço por ter desobedecido os 10 mandamentos. Que quem desobedecesse era amaldiçoado. E a miséria, a pobreza era uma das pragas de quem desobedecesse os 10 mandamentos. Então você foi salvo daquilo ali. Então hoje você pode receber as bênçãos de Deus. Eu não estou dizendo com isso que Deus vai te fazer milionário. Que todos os crentes que creem dessa maneira vão ser ricos, milionários, não. Porque prosperidade não é ser milionário. Ter uma casa que vale 5 milhões de reais, um carro de 1 milhão de reais. Isso não é prosperidade. Porque tem muitos que têm isso aí e estão tirando a vida hoje. Tem muitos que estão com toda essa riqueza e só vive chorando dentro de um quarto. No meio da rua, na frente do povo, essas pessoas famosas e outros que não são famosos, é sorrindo, é cantando, mas dentro do quarto em casa é trancado, chorando, se lamentando. Amém? E com medo de tudo e medo de nada. Então isso não é prosperidade. Tem muita gente que não tem nada, tem só uma casinha peba para morar, mas conhece essas escrituras e é feliz. Deus está dando a ele a prosperidade. Amém? Amém, queridos? Então, guarde essa palavra no teu coração. Versículo 8, Paulo diz assim: fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirme,
para que os que crêem em Deus procurem aplicar as boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Amém? O que é que Paulo está dizendo aqui? Que nós devemos praticar boas obras. Deixa eu dar um exemplo aqui. Deus diz que os beberrões não vão herdar o reino dos céus. Os efeminados não vão herdar o reino dos céus. Os prostitutos não vão herdar o reino dos céus. Está lá em Apocalipse. Os adúlteros não vão herdar o reino dos céus. Amém? Então, o que é boa obra? Você deixa de beber, você deixa de se prostituir. Amém? Isso é uma boa obra. Amém? Então, você primeiro aceita a salvação e depois você vai praticar essas boas obras, mas sempre tendo em vista que é o Espírito Santo de Deus que vai dar a você a capacidade de produzir essas boas obras. Amém? Você nunca pode se confiar na sua força. Não, eu vou deixar de beber por conta própria, eu vou deixar de me prostituir por conta própria, eu vou deixar de fazer isso e aquilo por conta própria. Aí não. Você não vai conseguir. Porque todo pecado pertence ao diabo. E quando alguém está pecando, é porque ele está sendo guiado, conduzido pelo diabo. Se ele está vivendo em pecado, é porque ele está sendo escravizado pelo diabo naquele pecado. Então, nunca o ser humano tem força, tem poder para vencer um espírito. Porque os demônios são espíritos. Eles são acima de todos os seres humanos, em força e poder, em inteligência e sabedoria. Então, não tem como o ser humano vencer. Tem muitos que dizem, por força própria eu deixei de beber, eu deixei de fumar. Mas enquanto ele deixou de fumar, enquanto ele deixou de beber, ele é escravo em outros cantos. Ele faz outras práticas erradas. Ele nunca está 100% livre das práticas. Sabe por quê? Porque o demônio deixou ele vencer daquele lado para ele se sentir fortão, mas do outro lado ele é escravo. E tem exemplo disso no Novo Testamento. Os apóstolos falaram que no final dos tempos, muitos iam pregar, falando em liberdade, em ser livre dos vícios. Você está entendendo? Aí os apóstolos dizem, mas esses mesmos são escravos. Esses mesmos são escravos. E você vê por aí, muitos pastores dizendo que foi liberto da prostituição, foi liberto disso, daquilo, por força própria, eu me libertei e tal. E é escravo do dinheiro. E o amor ao dinheiro está escrito na Bíblia que é a raiz de todos os males. Aí eu pergunto a você, qual é o amor ao dinheiro que eles têm? Muitos só pregam por dinheiro. Eles vêm aqui em São Vicente para pregar, sabe? Eles não vêm de graça não. Cobram 4, 5 mil reais para vir pregar durante 1 hora. Anda em carro importado comprado com o quê? Com dinheiro da pregação. Mora em mansão comprado com o quê? Com dinheiro da pregação. O dinheiro da pregação. Me mostra na Bíblia onde é que Paulo morava, numa mansão. Naquela época não tinha carro, cavalo era o meio de transporte mais caro. Onde é que Paulo tinha um dos aras mais caros do mundo? Um cavalo aí famoso. Aí me diga, comprado com dinheiro de pregar a palavra. Me mostra, canto nenhum. Amém? Então Paulo está se referindo a esse povo, os apóstolos estão se referindo a esse. São escravos do dinheiro. O diabo deixou eles vencer de um lado, porque quis. Mas do outro lado, eles não se libertam. Amém, querido? E olha que tem muitas práticas perigosas aí dentro das pregações que estão se pregando hoje. De vez em quando a gente descobre, pregador famoso, não sei o que lá, estava em adultério. Ele já traiu a mulher dele com não sei quantas mulheres. Outro cantorzão famoso que pregava, que deixa o pecado, que ele mesmo foi liberto, depois foi descoberto que antes dele subir nos palcos para cantar, ele ia fumar maconha, ele ia cheirar cocaína. Pastor não sei quem, viram ele lá em outro país, num cabaré, numa casa de prostituição. E ele não foi lá pregar para as prostitutas não. Ele foi para ter relação sexual com elas. Só Jesus pode nos dar a força para vencer o pecado.
Amém, querido? Mas tudo isso só vem quando você crê na salvação através de Cristo. Eu quero por aqui encerrar a minha mensagem. Tenha plena certeza da salvação. E eu quero aqui orar por você nesse final de mensagem. Agradeço a sua audiência, a todos vocês que me acompanharam aí pelo Facebook nessa noite, que compartilharam a nossa mensagem para que outras pessoas pudessem também ter o direito de ouvir essa palavra. Eu agradeço a você. Peço desculpas por ter passado muito do horário aí. Nossa mensagem já vai com mais de 1 hora. E também por ter começado tarde. Nós avisamos que ia começar de 7h30, acabamos começando de 8h. Porque de último a gente foi procurar esse testemunho para passar. De último a gente foi procurar a passagem bíblica. Amém? Para citar. Então, aconteceu assim, mas que Deus abençoe a todos que nos ouviram até esse momento. Feche seus olhos e ore comigo com fé. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eu te glorifico nessa noite especial, por o Senhor ter nos abençoado com essa mensagem. E meu Pai, no nome de Jesus, eu te apresento a vida de todos e peço ao Senhor, Pai, abençoe cada um dos que nos ouviu nessa noite, pela tua graça que é favor imerecido. Meu Deus, que a partir de hoje as portas de emprego se abram na vida desse homem. Que a partir de hoje a saúde surja na vida dele, na vida dela. Que a partir de hoje, meu Pai, ela passe a conhecer mais as suas escrituras. E que a partir de hoje, meu Deus, o teu Espírito gere os frutos do Senhor na vida dele, que é a verdadeira santidade. Pai, te peço em nome de Jesus, pela tua graça, e eu te agradeço, tomando posse da bênção. Amém. Então, querido, por aqui nós encerramos nossa mensagem. Eu peço a você que sempre você leia 2 Coríntios 5:21. Leia de manhã, leia de tarde, leia de noite, 2 Coríntios 5:21, e cite isso. O que é que está escrito em 2 Coríntios 5:21? Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele eu fosse feito, eu me tornasse a justiça de Deus em Cristo. Então, cite isso durante o seu dia. Senhor, eu te glorifico porque aquele que não conheceu o pecado, cite agradecendo. Eu te glorifico porque aquele que não conheceu o pecado, que não cometeu, se fez pecado em meu lugar, para que nele eu me tornasse a justiça de Deus em Cristo. E diga, Senhor, eu te glorifico porque seu filho que não conheceu o pecado, se fez pecador em meu lugar. E eu te glorifico porque nele eu fui feita a justiça de Deus em Cristo. E diga, Pai, eu te glorifico porque eu sou a justiça de Deus em Cristo. Mesmo nas horas que você for tentado a pecar, mesmo depois que você pecar, você caiu no pecado, mas continue citando, eu sou a justiça de Deus em Cristo, eu sou a justiça de Deus em Cristo. E você vai ver que o mais tardar, o mais cedo ou mais tarde, toda essa tentação vai perder a força na sua vida. Quando você pensar que não, você vai ver que você não é mais escravo daquele pecado, não é mais escravo daquele vício. Você não tem mais nenhum desejo de fazer aquelas coisas. E o que é isso? É a verdadeira libertação que Deus dá. Uma coisa é eu lutar para ser liberto, mas a qualquer momento que eu sou tentado, se por exemplo eu sou viciado em cachaça, eu tomo uma só dose, eu acabo voltando, amém? Para aquela escravidão. Já vi muitas pessoas assim. Passou vários anos sem beber, mas quando toma uma dose, pronto, aí cai de vez. E a verdadeira libertação de Deus é essa. Não é você quem está lutando para ser liberto, não. É Deus quem luta. Então ele tira todo o desejo, ele tira toda a vontade de fazer aquelas práticas erradas que você tinha. Você está entendendo? Você não precisa lutar. É só descansar na obra concluída. Eu sou salvo em Cristo, eu estou perdoado em Cristo, eu estou sob o favor de Deus. Amém? Eu estou reconciliado com Deus. Amém? Então vamos encerrar por aqui, porque já está demorando demais o nosso vídeo. Está muito comprido. Que Deus abençoe a cada um de vocês.